Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com dessa semana. Hoje, sexta-feira, 14 de março de 2014. Vamos receber aqui no nosso programa 3 convidados, falar a respeito um pouco da política local e de pré-candidaturas. Vamos receber o empresário Edilson Fogaça, que vem falar para a gente a respeito do encontro regional do PMDB, que ocorreu no último sábado aqui em Ponta Grossa, com a presença de várias lideranças do PMDB, definindo aí como o partido vai se portar na eleição ao governo do estado. Também vamos receber o vereador Romualdo Camargo. Romualdo vem falar para a gente a respeito também da sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSDC, da possibilidade do PSDC contar com mais um vereador na Câmara Municipal de Ponta Grossa. A gente vai explicar tudo isso na conversa com o Romualdo e também aí do seu projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, que reserva um tanto das vagas na construção civil aí das obras financiadas pela Prefeitura para as mulheres. E também vamos receber o vereador Alisson Zampieri, do PPS, ele que é pré-candidato a deputado federal e vem falar para a gente a respeito dessa possível dobradinha aí com o seu pai, o Marcos Zampieri, que é pré-candidato a deputado estadual. É um instante só, nós voltamos já já. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa doc.com nesse bloco dos destaques dessa semana. Semana que foi marcada aí em entrevista coletiva na última quinta-feira do prefeito Marcelo Rangel, anunciando a execução, colocando em prática aí um dos principais motes da campanha de 2012 do prefeito Marcelo Rangel, que foi o pronto atendimento infantil. Um pronto atendimento infantil 24 horas para atender as crianças aí e recém-nascidos. Esse projeto PAI, como é chamado, foi essa proposta de campanha, ele vai funcionar junto com a unidade de pronto atendimento que vai funcionar lá no núcleo Santa Paula. A previsão é de que no próximo dia 20 agora a licitação já seja feita e a partir do mês de abril já começar a atender a população de Ponta Grossa. Lembrando que a UPA foi inaugurada lá atrás, no governo Pedro Vosgrau, porém não havia recursos para os funcionários, né, para as pessoas que vão prestar o serviço. Foi feita a obra, está lá, faz tempo que está lá, porém não havia previsão orçamentária e, na verdade, a manutenção, né, o dinheiro que se gasta com médico, com enfermeiro, com material, com equipamentos, né, para fazer esse serviço, é mais caro aí no ano, aí, somando mês a mês, é mais caro do que a própria construção da obra. Agora o prefeito anuncia o PAI, vai funcionar lá. Existe mais no futuro aí também a intenção de fazer com que o PAI, o pronto atendimento infantil, também funcione no hospital da criança, no hospitalzinho da criança, Hospital Getúlio Vargas. Porém, nesse primeiro momento, vai funcionar naquela estrutura no Santa Paula. O prefeito Marcelo Rangel, conversava com ele, estava muito contente, muito feliz de poder colocar em prática aí essa proposta de campanha, diante dessa realidade aí financeira da prefeitura, que não é tão favorável como já foi exposto aí anteriormente, com várias dívidas, enfim, e pouco recurso para investir aí em novos programas, novas propostas. Porém, o PAI vai começar a funcionar a partir aí de abril, atendendo a mais um recurso aí, mais uma facilidade para as mães que forem levar aí os seus filhos na consulta pelo SUS aí, né, no poder público. A gente sabe que na área da saúde, não é só em Ponta Grossa, mas uma realidade aí que no Brasil todo município tem seus problemas. À medida que vai conseguindo aí melhorar essa estrutura, é bom para a cidade, bom para a população. Esse é um dos destaques dessa semana.
O outro destaque vem da Câmara Municipal de Ponta Grossa, foi a aprovação aí em definitivo do projeto de lei que prevê a colocação de câmeras nas UTIs dos hospitais públicos e privados aqui da nossa cidade. Um projeto polêmico. Muitas pessoas falam que é necessário, os autores desse projeto falam que é necessário ter essas câmeras para evitar o que ocorreu, por exemplo, lá em Curitiba, né, onde pessoas são acusadas de induzir a morte ali as pessoas que estavam sendo atendidas em UTI, na UTI. Por isso, um dos argumentos para se gravar, essas imagens só seriam exibidas diante de um recurso, de um pedido judicial, né, que consta isso no projeto, mas mesmo assim algumas pessoas falam que é invadir a privacidade no momento delicado em que as pessoas estão ali recebendo tratamento intensivo, né, unidade de tratamento intensivo, e que não seria adequado a colocação de câmeras. Mas agora o projeto foi para o prefeito Marcelo Rangel, ele avalia se veta ou se de repente sanciona ou veta, ou pode também não fazer nenhum nem outro, e esse projeto voltaria para a Câmara Municipal e aí sim a mesa executiva decidiria ali provavelmente pela promulgação desse projeto, e aí sim os hospitais estariam obrigados a instalar essas câmeras nas UTIs. Ainda na Câmara Municipal, um fato um tanto quanto curioso ali, na última segunda-feira, os vereadores Antônio Aguinel, o vereador Marcelo Careca e também o vereador pastor Luiz Bertoldo, eles protocolaram um requerimento para a instalação de uma nova comissão especial de investigação na Câmara Municipal para investigar a fila da Prolar. Existem muitas denúncias de que casas estariam sendo comercializadas, casas feitas pela Prolar, feitas com recurso público para famílias que realmente necessitam, estariam sendo comercializadas. Existe essa denúncia, essa SEI viria para analisar, porém houve erro formal. Aí, segundo o vereador Aguinel, houve um erro formal no requerimento, na elaboração do requerimento para a instalação dessa SEI da Prolar, e ela não pôde ser instalada nessa semana, deve ficar para a semana que vem. Porém, a direção da Prolar já adiantou que todos os documentos, todo o que a Câmara necessitar está à disposição e vai encaminhar à mesa executiva, que deve encaminhar a esses 3 vereadores e aos demais também. E essa SEI aí pode até não vir a ser instalada na Câmara Municipal, se essa documentação atender aí o que os vereadores querem saber. É justa essa preocupação, porque realmente as casas populares, elas são feitas para atender diversas faixas, né, do programa Minha Casa Minha Vida, e essas faixas que a Prolar trabalha, que a Coapar trabalha, é realmente aquelas famílias que mais necessitam. Então, se existe essa comercialização, essa venda, é porque essa pessoa não necessita, ela tem uma outra casa, tem alguma outra moradia, então tem que rever mesmo esses casos, pontualmente, colocar fiscalização para que isso não ocorra, o dinheiro público seja bem aplicado e atenda ao interesse social, que é fornecer casa, né, dar o lar aí para as pessoas que realmente necessitam. Pelo lado da Câmara ainda, a SEI, Comissão Especial dos Grandes Devedores, convidou aí aquelas 9 empresas que são ditas pela Prefeitura Municipal como as maiores devedoras ao município, somando aí mais ou menos 24 milhões de reais. Os representantes dessas empresas foram chamados pela SEI, não convocados, mas sim convidados pela SEI, para estar na Câmara Municipal na última terça-feira para prestar esclarecimentos, fazer ali as suas ponderações. Porém, apenas uma dessas empresas mandou seu advogado, que foi a Unimed. A Unimed mandou seu advogado, que contestou ali o valor que a Prefeitura diz que a Unimed deve, está aí com recurso judicial e deve levar adiante aí esse processo, né, dessa dívida. Segundo a Unimed, não deve, né? Outro que mandou uma carta explicando aí os seus motivos, né, explicando como que está a situação, foi o Mercado Móveis.
também mandou lá estar nessa lista. Agora existe uma briga interna dentro da comissão, alguns vereadores querem cobrar essas empresas para que paguem o que deve e outros aí da oposição querem saber quem divulgou, quem autorizou a divulgação dessa lista, que segundo eles é ilegal, foi ilegal a divulgação da lista por parte da prefeitura. Existe essa briga interna na Câmara Municipal, dentro da SEI, e muito provavelmente essa SEI deve ter 2 relatórios. Um do relator, o Laroca, né? O Antônio Laroca Neto, e o outro aí por parte do presidente da comissão, que é o Jorge Luiz de Oliveira. Um da oposição, outro da situação. Aí eles, vendo as suas perspectivas, devem apresentar 2 relatórios, portanto, dessa SEI, que deve ser concluída até 4 de abril. Falando da CPI das obras públicas agora, nessa semana foi prorrogado o prazo de conclusão das obras. Com essa prorrogação do prazo, vai ultrapassar 1 ano de CPI das obras públicas e até é compreensível pelo tanto de obras que o requerimento que levou à criação dessa CPI colocou como foco, que são todas as obras dos últimos 2 mandatos do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho. Ou seja, um número muito grande de obras a serem investigadas, logicamente que algumas têm mais apelo do que outras, né? Mas um leque grande de obras e por isso aí mais 90 dias para essa CPI concluir os trabalhos dentro da Câmara Municipal de Ponta Grossa. O presidente da CPI, o vereador Daniel Mila, ele deixou bem claro aí que vai ter novidades, que não vai acabar em pizza a CPI das obras públicas da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Vamos esperar se é realmente isso que vai ocorrer. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta uma conversa aí com o empresário Edilson Fogaça, que é pré-candidato a deputado federal pelo PMDB, e ele vem falar para a gente a respeito da pré-convenção regional que ocorreu no último sábado em Ponta Grossa, com a presença do senador Roberto Requião e outros deputados do PMDB, onde foi discutido aí a respeito de como o PMDB vai se portar na eleição ao governo do estado neste ano. Nós vamos trazer essas informações conversando com o empresário Edilson Fogaça no próximo bloco. Teremos ainda hoje uma conversa com o vereador Romualdo Camargo e também uma conversa com o vereador Alisson Zampieri, que vem falar para a gente a respeito também da sua pré-candidatura a deputado federal. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Entrevista. Voltamos com o programa doc.com, agora em uma conversa com o empresário Edilson Fogaça. Boa noite, Edilson. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estarmos aqui novamente no programa doc.com. Edilson, estamos aí há praticamente 100 dias das convenções partidárias que vão definir os candidatos nessas eleições. O PMDB, partido ao qual você pertence, fez uma pré-convenção regional no último sábado, aqui em Ponta Grossa, uma pré-convenção regional aí com a participação de várias lideranças, entre elas o senador Requião. Que discussões aí chegaram nessa pré-convenção? Veja, foram feitas convites e feitas realizações, debates, discussões, trazendo para Ponta Grossa, nesse último sábado, 14 diretórios municipais da região dos Campos Gerais e algumas do Norte Pioneiro. Foi produtiva no sentido de que participaram tão somente presidentes dos diretórios e as executivas municipais dos principais municípios, Telêmaco, Ponta Grossa, Castro e aqui da região dos Campos Gerais, e também a presença maciça dos delegados. Dentro da estrutura partidária, são os delegados que vão votar pelo encaminhamento das propostas da Executiva Estadual. Então foi bem produtivo, a reunião aconteceu com a Câmara Municipal praticamente cheio de delegados e de membros dos diretórios municipais. Estiveram presentes deputados estaduais, deputado federal, senador Requião, e foi um momento de reflexão para decidir o que o PMDB vai fazer nessas próximas eleições.
O PMDB, não só aqui em Ponta Grossa, como em nível nacional também, é o partido que mais tem filiados, né? E a gente sabe que quando tem mais gente, as discussões são maiores e as vertentes, grupos também são maiores, né? A gente sabe que a discussão hoje, em nível estadual, é ou o PMDB aí lança candidatura própria ou o PMDB coliga com o governador Beto Richa, com o PSDB, na indicação de um vice, né? Logicamente que pode ter no futuro aí, até chegar às convenções, outras possibilidades, mas no momento são essas, né? O que a região dos Campos Gerais, esses 14, os delegados desses 14 municípios decidiram aí na pré-convenção? Veja, o PMDB é um partido enorme, gigante, é o maior do Brasil, é o maior do Paraná. Então precisam ser feitas algumas formalizações, parametrização para não virar confusão, porque há correntes dentro do PMDB. Hoje, se fosse um ano atrás, praticamente era dado como certo que o PMDB caminharia para indicar o vice do Beto Richa, né, indicando provavelmente o seu presidente estadual, o deputado Osmar Serragro, para ser vice numa eventual coligação. Tudo parecia que caminhava para isso, né, e do outro lado a candidatura da petista Gleisi Hoffmann. Só que aconteceu o quê? De dezembro para cá, nas pesquisas internas divulgadas e agora nessas que não podem ser divulgadas por questão de ano eleitoral, existe um empate técnico entre o Beto, a Gleisi e o Requião, com a margem de erro de 4%. Então eles estão tecnicamente empatados. A surpresa aí é o Requião. Exatamente. Então, quando tudo indicava que iria polarizar entre Beto e Gleisi, e o PMDB provavelmente, com toda a sua estrutura, com seu gigantismo, iria indicar o vice do Beto Richa, e era o que o Beto Richa havia proposto, parece-me que a coisa agora foi para um outro caminho. E a gente sentiu isso nessa pré-convenção que teve aqui, né, nessa convenção regional, para discutirmos os caminhos do PMDB nesse sábado. Desses 14 diretórios, numa votação simbólica, porque ainda não tem poder deliberativo, né? Sim. A única que delibera é a convenção estadual, que vai ser dia 30 de junho, mas nessa deliberação, digamos assim, simbólica dos 14 municípios, por unanimidade, foi dado o encaminhamento de termos candidatura própria ao governo do estado do Paraná, tendo candidato ao governo do estado do PMDB, chapa composta, encabeçada por um candidato do PMDB, podendo a vice ser oferecida a outros partidários. Aí existem especulações já interessantes com relação principalmente ao PV, né, da deputada Rosana, e assim por diante. Então, a coisa é muito dinâmica. Nessa decisão dessa pré-convenção, que friso, né, não tem poder deliberativo, senão seria ilegal, foi dado um encaminhamento regional para que tenhamos candidatura própria. É mais para expor mesmo o que os diretórios pensam, o que esses delegados pensam e eles querem candidatura própria. Com isso você vê as regionais, né, as regiões como estão, qual é a vontade dos diretórios, e isso é feito o encaminhamento da convenção de forma tal que não apareça lá 20 encaminhamentos, 20 opções, 20 propostas. Vai direcionando. Vai direcionando. Então, hoje o direcionamento praticamente vai ficar em duas só na convenção. Temos candidatura própria, sim ou não? Se não, coligamos. E coligamos com quem? PSDB, PT. Né? Então seria essa a primeira pergunta que os delegados vão votar. Se votarem e der a maioria por ter candidatura própria, as outras opções e coligações, PSDB e PT, são descartadas automaticamente. Porque quem decide, né, são os delegados. Não é nem senador, nem deputado, são os delegados de cada diretório. Né? Cada diretório tem a sua quantidade de delegados. O máximo é Curitiba, que tem 12, Ponta Grossa tem 7, Londrina tem 7, Maringá tem 7 e assim por diante, que formam o colégio eleitoral que, em face dessas proposições, vão deliberar em votação aberta para que caminho vamos. E diante desse cenário, Dilson, o PMDB pode ser o fiel da balança aí dessa eleição ao governo do estado. Porque se a decisão for realmente para uma candidatura própria, certamente teremos segundo turno. Né? Correto. Pode ser que vá o candidato do PMDB, né? Se for o Requião, e segundo turno a gente sabe que é outra eleição. Né? Tem muitas alianças. É outra eleição, com quem o PMDB for, né? E caso decida sair para uma indicação de um vice, por exemplo, do Beto, que é o que se comenta hoje também, essa possibilidade, né, com os Osmar Serragro, também ela fortalece muito a candidatura do Beto à reeleição. Correto. Tudo caminha, né, pela atual conjuntura, a menos que haja alguma coisa diferente nos próximos 100 dias, caminha para que o PMDB tenha candidatura própria. Tendo candidatura própria e com esse empate técnico hoje entre Beto Richa, Gleisi e Requião, o cenário fica indefinido.
mas claro que, né, de repente, qualquer um desses 3 pode ir para o segundo turno, e lá, aí é outra eleição, depende de apoios políticos, depende das propostas, depende de uma campanha rápida e bem direcionada, é uma outra campanha. Segundo turno, né, tem que apagar o primeiro turno e começar do zero novamente. É verdade. E aí vai ser se realmente se concretizar essa candidatura do Requião, todos davam como encerrada ali a carreira do Requião como senador, né? Conseguiu, foi 2 vezes aí governador do estado, se elegeu senador, tem 8 anos aí, mas, né, pode ressurgir aí e é um sinal de que realmente a liderança dele é forte. Correto, ele foi 3 vezes governador, né? 3 vezes. 3 vezes governador. Seria o 4º mandato. 2 vezes consecutivas. E uma lá antes do Jaime Lerner. E agora, com esse empate técnico, ele está animado, né? Tanto é que ele terminou, fica aquela euforia normal de uma pré-convenção, um cenário cheio, casa cheia. Ao final, a musiquinha, né? Me chama que eu vou, e ele expondo que se o PMDB quiser, ele está pronto para ser candidato novamente ao governo do estado do Paraná. Então, é importante, né, porque essa discussão prévia impede que o partido se esfacele ali na frente. Porque se há muitas correntes, há muitas propostas, muitas proposições, isso acaba, dentro mesmo do município, da região, acaba criando muita animosidade. E assim não, essas reuniões em forma de pré-convenções, mesmo que não tenha caráter deliberativo, dá para sentir o termômetro de cada região e aí tudo caminha para isso. A pergunta é, temos candidato próprio ou não? Ponto. Se tem, quem é, né? E se não temos, aí com qual partido coligamos? O que tudo leva a crer PSDB e PT, e hoje, dentro do PMDB, ganharia disparado uma coligação com o PSDB, se essa for a segunda opção. Até pela aproximação dos deputados estaduais do PMDB que estão próximos ao governador, né? Inclusive um dos deputados, que é agora me fugiu o nome dele, do secretário Cláudio Romanelli. Tem o Romanelli, tem o Alexandre Cury. É secretário. O próprio pessoal ali ligado à cúpula do PSDB atual, né? Líder do governo, etc., são do PMDB. Então, mas isso vai depender se vai ter uma outra ala que é mais afastada e ligada ao Exato, vai depender. Quem vai decidir são os diretórios, não são os delegados. Caso ganhe candidatura própria, morre. Se não ganhar, pelo que a gente sente dos deputados estaduais, eles acham muito difícil a Gleisi ganhar a eleição no Paraná. Vai ser uma fortíssima candidata. Vai fazer uma votação estupenda. Mas o paranaense ainda não se vislumbra o paranaense estar pronto para ter um governo petista, né? Por menos é isso que a gente conversa com os deputados estaduais e os federais do PMDB, e esse é o pensamento deles, não é meu, né? Estou repetindo só o que eles acham que é muito difícil. Ela está no momento excelente, mas ainda eles acham que lá, se ficar Beto e Gleisi, taco a taco, ainda dá Beto. E agora eu estava do deputado Luiz Cláudio Romanelli, né, que eu havia esquecido o nome, ele era líder do governo Requião na Assembleia. Correto. E depois, quando o Beto se elegeu, ele virou secretário do Trabalho, né, agora do governador Beto Richa. Como a política é dinâmica mesmo. O PMDB hoje tem 15 deputados, 10 fazem parte da base do governo Beto Richa. Tem 3 que são independentes e 2 são oposição. Votam com a oposição. Certo. Então, a maioria, né, como o partido abriu e deixou livre para os deputados, cada um, então 10 estão com o governo, 3 são ditos independentes e só 2 que fazem uma posição mais cerrada ao governo Beto Richa. Certo. E a nível municipal aqui, Gilson, como que está aí essas pré-candidaturas aí nesse momento? Já foi colocado para o diretório estadual, que nós temos um candidato estadual, e foi definido o nome como o Demário, né? Então, que é o atual presidente do diretório municipal. E para federal nós temos 4 nomes que iremos decidir na convenção, em momento oportuno, depende se vai ter chapão, se não vai, porque se tiver coligação, que todo mundo for para o chapão, fica mais difícil. E cada partido já tem um monte de gente, Sim. Aí fica complicado. Caso vá de uma chapa pura ou com uma coligação só com o PV, por exemplo, que é o que eu acho que se o PMDB lançar Requião, vai acabar sendo o vice do PV, provavelmente a Rosana, a deputada Rosana. Então, nesse caso, a chapa seria pura ou, da pior das hipóteses, coligada com o PV, né? Então, nesse caso, aí sim nós teríamos uma indicação de federal e estadual Demário e federal 4 nomes à disposição. Foram colocados à disposição do diretório municipal o nome do Mauri Bevervanço, do Paulo Roberto Godoy, do Herculano Lisboa e o meu nome. Então, esses 4 estão na mão do diretório municipal e eles vão daí fazer o encaminhamento na hora certa, escolher um desses nomes
para fazer o encaminhamento se houver lançamento de candidatura própria para deputado federal. Se houver coligação, dificilmente nós indicaremos estadual e federal de Ponta Grossa. Por quê? Porque aí você coliga PSDB, DEM, PTB, PP, enfim, todas as siglas. Aí só os que já são candidatos e os suplentes já formam a chapa praticamente. Então fica difícil. Sem falar que a concorrência também é muito maior. Né? Fica muito difícil as novas lideranças, né, daí acabarem tendo lugar nessa legenda, ter essa legenda disponível. Agora, se for PMDB chapa pura ou PMDB PV, com certeza, né, nós teremos um candidato a deputado estadual, que será o Demário, e o federal, um desses 4 nomes aí. Tá certo, então, Edilson. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Doc.com, expondo essas questões que envolvem o PMDB aqui em nível local, nível estadual também, e vamos acompanhar aí o desenrolar dos fatos. Com certeza, né? Sempre será um prazer trazermos notícia aqui do PMDB, notícias relevantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e é um prazer estar aqui novamente com você. Tá certo, então, essa foi a conversa, a entrevista com o Edilson Fogaça, que é pré-candidato a deputado federal pelo PMDB, e falando aí a respeito das projeções, das perspectivas aí em relação às eleições de 2014. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma entrevista com o vereador Romualdo Camargo. Vai falar para a gente a respeito do projeto aprovado nessa semana na Câmara Municipal, que reserva vagas, mão de obra em construções civis, em obras financiadas pelo município de Ponta Grossa para mulheres. 4% aí para mulheres, gerando aí um pouco de mão de obra nessa área. Também vai falar a respeito da perspectiva de ter o PSDC, o partido do qual faz parte o Romualdo, ter mais um vereador na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos tratar disso no próximo bloco, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora na entrevista com o vereador Romualdo Camargo. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Vereador, essa semana aprovado um projeto na Câmara Municipal que trata de a reserva de vagas aí na construção civil para as mulheres. Explica um pouco para nós o que de fato gera esse projeto. Bem, Eduardo, esse projeto ele vem de encontro com a necessidade da nossa comunidade, especialmente as mulheres. Tendo em vista que a construção civil, ela tem poucas mulheres que estão exercendo na cidade de Ponta Grossa o trabalho diretamente na construção. Então nós vimos a necessidade da inclusão da mulher nessa área. Acho também tendo convicção que a mulher tem total capacidade para exercer esse trabalho na construção civil. E quantos por cento que é esse número de vagas? Nós fizemos uma média de 5%. Também temos dados que temos em média de 9 mil funcionários da área, operários que trabalham na área da construção civil. 5% daria 450 mulheres, seriam 450 mulheres na inclusão dessas vagas na construção civil, com os mesmos direitos do homem, do trabalhador, salário e tudo mais. E seria na construção civil, nas obras financiadas pelo município? Todos os tipos de obra, tanto de cunho social, como também privada. Então, todas as obras que operem ou que venham operar, terão a obrigatoriedade, após a sanção, de destinar 5% de vaga às mulheres. Está com o prefeito Marcelo Rangel para sancionar ou vetar? Exatamente, agora já foi aprovado em primeira e segunda discussão, vai estar na mão do prefeito, que vai ter a condição de vetar ou de sancionar. Caso vete, virá para a Câmara novamente e com certeza derrubaremos o veto se for vetado. E Romualdo, agora nessa semana aí da mulher, né, sábado passado foi o Dia Internacional da Mulher, outros projetos da sua autoria também dizem respeito ao público feminino. Exatamente, nós assumimos a bandeira da mulher, evidentemente que temos uma vereadora na Câmara, que eu vejo que ela está trabalhando mais do lado da criança, da parte infantil, também com a saída da Ana Maria. Nós assumimos essa bandeira
de carregar a bandeira em prol da mulher. E nós fizemos vários projetos, começando inclusive pelo da gestante, que é as vagas privativas em todos os mercados, maternidade, hospitais para gestante, que esse mês o governo está dando início nas demarcações dos lugares já. E além das cotas da Prolar, para mãe solteira, viúva, para aquelas que têm um filho e não tem quem sustente, para que elas tivessem direito também em uma cota. Outros projetos também nossos, são vários na verdade, e eu acho que até esqueci todos de cabeça, tem que olhar na nossa pauta, mas tem também vários projetos em relação à violência doméstica que nós fizemos. Tem uma reserva de vagas nas casas populares também, também, né? para as mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos também um projeto da informação compulsória. Por exemplo, a mulher entra no hospital com o olho roxo. Ela diz que caiu, bateu na estante, às vezes ela não vai contar que foi o marido ou o companheiro foi agressão, né? Que bateu. Então, posteriormente, ela vai no hospital de volta com hematomas ou no olho ou em outro lugar, então ela já fica sob suspeita. Então, o hospital deverá encaminhar para a Delegacia da Mulher e também ao Ministério Público seja investigado essas questões. Ou então a mulher vai em um hospital diferente. Então, será obrigado que todos os hospitais façam esse envio de documentação, um registro, para que a Delegacia da Mulher analise as questões e chame, de repente, não para uma separação, mas sim para uma atitude de conserto, psicólogo. Sim, né? nessa conjuntura que a gente vive hoje, né, com a mulher aí ocupando seu espaço e realmente se valorizando, não é mais aceitável esse tipo de agressão dentro de casa e a mulher ser submissa ali, o homem ficar aceitando, né? Um projeto como esse é interessante, porque às vezes a mulher não tem coragem realmente, né? Vive com seu companheiro lá e tem até vergonha de falar que é agredido. Então, nesse caso, o poder público atuando fica melhor. Na verdade, nossa vergonha é o medo, né? Porque a mulher, ela geralmente não tem emprego, tem os filhos para cuidar, é dependente do companheiro, do esposo. Então, ela vai pensar, não é 10 vezes, 1000 vezes para falar que foi agredida, porque a lei de Maria da Penha é uma lei que é severa, uma lei severa. Então, ela vai ficar constrangida em falar. E nós, trabalhando numa questão de detectar esse problema, ele pode ter conserto. E se não tiver conserto, a mulher tem que sair de casa assim. E nessa questão, o social deve proteger a mulher. Por isso mesmo que eu fiz cotas de casa da Prolar para essas mulheres que comprovadamente, né, tiverem sido de violência doméstica. Também a transferência para a escola e creche para a localidade onde ela vai, obrigatório pelo poder público. E o acompanhamento psicológico também dela. Então são projetos que visam valorizar, não é incentivar, mas sim valorizar a mulher ou a família do modo geral. E, Romualdo, mudando um pouco de assunto, você faz parte aí do PSDC, partido que é tido como pequeno aqui em Ponta Grossa, né? Mas conseguiu essa cadeira na Câmara Municipal e agora tem a possibilidade de uma segunda cadeira. Explica para nós como que isso pode acontecer na Câmara Municipal. O nosso partido, PSDC, ele teve uma votação muito boa na cidade de Ponta Grossa, apesar que a primeira eleição que ele entrou para valer. Nós tivemos uma votação boa, nossos companheiros de partido também obtiveram, o caso do Isaías Salustiano, empresário Isaías Salustiano, onde recebeu quase 1.300 votos também. E nós estamos na expectativa, porque nós elegemos o Cenoura na nossa coligação, o PSC, se não me engano, com 5 candidatos apenas, participou da nossa coligação, foi o Cenoura o mais votado e foi eleito, junto comigo. E me parece que o Cenoura deverá assumir a secretaria, me parece que também do meio ambiente. Nessa questão, o PSDC viria com o Isaías Salustiano, que é do PSDC e não da coligação, para ser o segundo vereador da Câmara. Ele é o suplente, no caso aí, da coligação, o Cenoura saindo, aceitando o convite do prefeito Marcelo Rangel para ser o secretário de Meio Ambiente. O Isaías Salustiano, então, que é do PSDC, como você falou, entra na Câmara e fica com uma bancada aí de 2 vereadores, a exemplo de muitos partidos grandes que estão na Câmara Municipal. Aliás, nenhum tem 3, né? Exatamente, seria uma das maiores bancadas, né, com 2 vereadores, que me parece que
O PCdoB tem 2, o PDT e o PSB. E nós seríamos o outro partido com uma bancada de 2 vereadores. Evidentemente que o PSDC tem vindo com um crescimento muito grande a nível de Brasil nas últimas eleições. Então, para nós é favorável, para nós é muito bom e sabe contar com outro vereador da mesma sigla partidária do qual o povo acreditou no Partido Social Democrata Cristão. E Romualdo, você está na condição aí de pré-candidato a deputado estadual. O que vai pesar para lá na frente, nas convenções, você concretizar ou não uma candidatura? Nós estamos no aguardo, nós estamos à disposição do partido de nível do Paraná. Estamos no aguardo de uma, vamos dizer assim, de uma condição do nosso presidente Luiz Adão determinar que fôssemos candidato. Nós estamos à disposição do partido. Se o partido precisar, estaremos dispostos. Já até declarei que o meu nome estará à disposição da comunidade. Nós queremos, na verdade, o engrandecimento partidário. E também, evidentemente, o nosso partido vai ter deputados eleitos com aproximadamente 10 a 12 mil votos. Então, Ponta Grossa terá uma oportunidade de eleger mais um, sendo a minha pessoa ou sendo outro do partido. Até o presente momento, o que está disposto a ser candidato pelo PSDC em Ponta Grossa é a minha pessoa. Diante dessa votação que você falou de 10 a 12 mil, é devido à chapa pura que o PSDC vai lançar? Exatamente, foi feito um cronograma, um trabalho de marketing, anteriormente. Nós temos candidato sobrando, na verdade, já na chapa. Será lançada uma chapa pura para deputado estadual, são 23 vereadores eleitos no Paraná, todos deverão ser candidatos, além de outras lideranças que darão as mãos para eleger de 1 a 2 cadeiras no estado do Paraná, uma vez que nós não temos deputado ainda eleito no estado. Sim, daí nessa estratégia de lançar candidato a deputado estadual, todos aqueles que se elegeram vereadores nas suas cidades. Essa é a estratégia. Exatamente. Além desses, outras lideranças novas que vieram para o partido, nós temos vários. Na chapa para deputado, um partido que sai sozinho, quantos ele pode lançar? Se não me foge da memória, neste momento, aproximadamente 80, 82 candidatos. E nós temos já somado, com esses 23 vereadores e mais outras lideranças, nós temos em torno de 115 interessados em ser candidato. Naturalmente que não serão lançados todos, mas grande maioria desses serão candidatos e somarão a legenda que deve em torno de 100 mil votos, deverá eleger um, somando todos. Então daria uma média aí de 1.500 votos por cabeça para termos um deputado. Então o mais votado já seria o deputado estadual. Tá certo, então, Romualdo, gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa doc.com. Eu que agradeço, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todos e estaremos sempre à disposição aí, precisando. Chama aí que nós estamos à disposição para esclarecer qualquer assunto. Obrigado. Tá certo, então essa foi a conversa com o vereador Romualdo Camargo, falando a respeito dos seus projetos na Câmara Municipal e também da sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSDC. Nós vamos para mais um intervalo, na sequência a gente volta com uma conversa com o vereador Alisson Zampieri. Alisson vai falar pra gente a respeito da sua pré-candidatura a deputado federal pelo PPS. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta, agora numa conversa com o vereador Alisson Zampieri. Boa noite, Alisson. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Vila Velha e do programa doc.com. Alisson, eleições 2014, aí o processo eleitoral já começou desde o início do ano, vem ganhando corpo à medida que a eleição vem se aproximando. Estamos aí há praticamente 100 dias das convenções que vão definir os candidatos. Você anunciou recentemente, né, junto com o seu pai, o Marcos Zampieri, uma possível dobrada aí com o Marcos candidato a estadual e você candidato a federal, que é realmente o fato novo, né? Esse anúncio, uma vez que o Marcos já havia anunciado lá atrás e você vem falando a respeito de uma pré-candidatura federal. É isso mesmo? Como que chegou a esse patamar?
Justamente, a gente teve uma reunião com a nossa base aliada, com o nosso grupo de apoio. A candidatura do meu pai, do Marcos, já estava definida há bastante tempo, até pela situação favorável que se encontra devido ao Ratinho ser candidato a deputado estadual. Deve fazer uma legenda bastante grande e a coligação deve fazer em torno de 8 ou 9 deputados. Então a candidatura dele a deputado estadual já é concretizada, já é fato. Agora surgiu essa possibilidade da minha candidatura federal também. É um consenso dentro do grupo, é a melhor opção para nós a termos de Câmara o cenário da Câmara Federal, e agora o objetivo é viabilizar ela dentro do partido, conseguir levar o nome à convenção e ser aprovado pela esfera estadual. Porque neste momento, né, de pré-candidaturas, onde se fala muitas conjunturas, a partir do momento que você fala que é pré-candidato, você já sente também esse termômetro, né? Se dá para pavimentar ou não dá. Como que você sentiu essa reação aí, no próprio partido e também na esfera política? Olha, veja bem, a gente vê declarações na imprensa de que foi favorável até mesmo dentro do partido. Agora, tem que ver a aceitação oficial, a aceitação na prática mesmo, e não na teoria. Sim. Eu vejo que não vai ter problemas, a não ser, é claro, que um candidato ou outro aí se sinta ameaçado com a minha candidatura dentro da cidade. Do contrário, não teria o porquê vedar essa candidatura. Não teria o porquê. Eu acho que com a base que nós temos, com o potencial de voto e até com o potencial de voto que tem a própria cidade, que não tem um candidato, tem apenas um deputado hoje, eu vejo com chances superlativas de tá chegando pelo menos entre os mais votados ali, com uma chance grande de acabar logrando êxito nas eleições. E você, Alisson, apesar de ser novo aí, já tem experiência, já está no segundo mandato na Câmara e já presidiu uma das principais comissões internas, que foi a comissão ali de legislação, né? Se sente preparado aí para dar um salto aí na carreira política? Com toda certeza. Já estamos no segundo mandato, já vivi muita coisa dentro da Câmara Municipal, tenho um aprendizado, uma bagagem, apesar da pouca idade, tem uma bagagem muito grande em termos de legislativo, e acredito que é um desafio novo, até comentávamos dentro do grupo que Ponta Grossa precisa de um deputado federal realmente atuante. Houve uma campanha muito grande na última eleição pro Santo de Casa faz milagre, e ao meu ponto de vista acabou decepcionando um pouco. Eu esperava mais de um representante lá dentro, e devido a isso a gente optou por essa candidatura. Por quê? Hoje eu estou no PPS. Então eu teria duas opções, ou apoiar um candidato dentro do PPS ou tentar minha própria candidatura. Eu digo para você que hoje o deputado federal de Ponta Grossa do PPS eu não tenho como apoiar. O porquê? Para você se dedicar a uma campanha, você pedir para o teu eleitorado para que apoie esse candidato, você tem que acreditar nas propostas desse candidato, você tem que acreditar no trabalho desse candidato. E primeiro que já tive uma decepção muito grande nas últimas eleições, teve algumas promessas que não foram cumpridas, e o principal, eu não acredito mais no trabalho. Então eu vejo com duas opções, eu teria que buscar um candidato de fora, dentro do PPS, dentro do nosso perfil, eu acredito que o melhor candidato que eu poderia apoiar seria Rubens Bueno, mas entre apoiar um candidato de fora e lançar uma candidatura própria de um deputado que seria pontagrossense mesmo, a gente definiu de estar lançando essa candidatura. E nessa conjuntura aqui de Ponta Grossa, como você falou, tem um representante e teria realmente as condições de eleger pelo menos mais um deputado federal aqui da cidade, né, para ajudar a cidade aí lá em Brasília, porque a gente vê também o deputado Sandro na oposição ao governo federal, também dificulta bastante o trabalho, né? Logicamente que nós não temos um da situação, né? Fica mais difícil trazer os recursos aí que Ponta Grossa precisa. Logicamente que os recursos vêm pelo tamanho da cidade, por tudo mais, mas aumentar essa representatividade seria ideal. Justamente nessa questão de potencial de voto, Ponta Grossa hoje tem um colégio eleitoral de 200 mil eleitores. O deputado Sandro fez nas últimas eleições, se não me engano, 50 ou 70 mil votos em Ponta Grossa. Então tem uma votação muito grande ainda, daria para eleger até mais 2 deputados se Ponta Grossa se concentrasse apenas em candidatos da cidade. Então potencial de eleger mais um deputado tem sim. E com relação à posição, situação, eu também não sei o posicionamento ali, o irmão dele disse que apoiaria a Dilma, então não sei se é oposição, situação, prática, teoria, confunde bastante, né? Pouco, então né? A gente não... Se for pegar o partido é a posição hoje, agora a conduta a gente tem que analisar e cada um faz a sua
a sua análise desse... E uma candidatura, logicamente, você falou da questão dos votos aqui em Ponta Grossa. E a gente sabe que uma candidatura, tanto a estadual quanto a federal, precisa de votos também fora, né? No Paraná inteiro. O Marcos, ele, na campanha passada, deputado estadual, fez aí uma votação expressiva fora de Ponta Grossa, né? Alcançando, se eu não me engano, aí de 12 mil a 15 mil votos. Fez 14.800 votos fora da cidade de Ponta Grossa. Fora da cidade. Ou seja, já sabe o caminho das pedras ali também. Justamente, foi formada uma base nessa última eleição fora da cidade. Teve uma votação também dentro da cidade boa, que a gente espera ampliar na eleição para deputado estadual. E fora, além de ser mantida essa base, foi ampliada com vários vereadores, com vários prefeitos, várias lideranças fortes do estado, porque na eleição passada, praticamente ele estava se lançando ao cenário estadual. Sim. E com a votação que ele fez, criou a credibilidade, criou um nome perante as lideranças de fora da cidade. Então hoje, além daquela base que já tinha, várias outras lideranças vêm apoiar ele por acreditar no projeto, por acreditar no potencial e por acreditar na palavra. Acima de tudo, acreditar na palavra, porque tudo que foi prometido a essas lideranças que apoiaram na última eleição, mesmo não tendo logrado êxito, tendo ficado como suplente, foram cumpridos. Então isso dá credibilidade. Isso você mantém o grupo para a próxima eleição. Exatamente, que em política se promete muito, mas às vezes se cumpre pouco, né? Então as pessoas que realmente cumprem, elas ganham aí em credibilidade. A gente sabe que a maior parte dos grupos políticos, eles fazem pesquisas, né? Não são divulgadas essas pesquisas porque tem que ser registrado no TRE, né? E custa e tudo mais. Mas as pesquisas para consumo interno, aí para saber como o candidato está, onde melhorar, né? Mais do que o percentual próprio, ver onde que pode crescer, qual perfil faz. Esse tipo de trabalho já está sendo feito, vai ser feito? Já está sendo feito há bastante tempo e é que nem a gente fala, para lançar uma candidatura você já fez o estudo de eleitorado, você já fez pesquisa de consumo interno que a gente fala que não pode ser divulgado durante esse ano, então nós estamos fazendo pesquisas de 15 em 15 dias, nós estamos com pesquisa nova na mão. Para a gente ter lançado essa candidatura, a pré-candidatura a deputado federal, você pode ter certeza que existe a chance sim, que o nome está bem comentado e está com percentual bom. Se aparecesse com percentual mínimo, se visse que não teria condições... Não é uma aventura, né? Justamente, a gente não lançaria. Jamais eu lançaria um nome para uma candidatura, vamos sair candidato por sair. Jamais. Ou você sai com o objetivo de lograr isso, de chegar entre os primeiros, ou então não. Então vamos buscar alguém que realmente tem chance. Não vou me desgastar 3, 4 meses de eleições mesmo ali, deixar minha família de lado, deixar meu lado profissional de lado, para me dedicar a uma eleição que vai ser só por brincadeira, digamos assim. Então realmente a gente viu uma possibilidade bastante grande de estar logrando êxito. Por isso, optamos por lançar essa pré-candidatura. Se não houvesse percentual, a gente procuraria um candidato para apoiar dentro do PPS. Certo, até porque uma candidatura aí, rodasse o Paraná inteiro aí atrás de voto e fazendo articulações com liderança é desgastante para todo mundo, né? Logicamente que essa candidatura, uma vez viável, deve se concretizar na convenção desde que seja aprovada pelo partido. Justamente, é viável, já tomamos a decisão dentro do grupo. O único detalhe que falta para realmente oficializar a candidatura é ser aprovado dentro desse era estadual. PPS estadual aprovou meu nome na convenção, não tem mais o que se discutir. Acredito que não haverá problema nenhum. Como eu falei, a não ser que o candidato se sinta ameaçado ou alguma coisa desse tipo, tudo bem, mas se não, do contrário, não existe motivo para falar não vamos deixar o vereador Alisson sair candidato. Tá certo, então, Alisson, gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com, falando a respeito dessa pré-candidatura, e vamos aguardar aí, de repente, voltar aqui no programa como candidato lá na frente. Justamente, se Deus quiser vai ser aprovado, estaremos aqui como candidato aí a deputado pela cidade de Ponta Grossa. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar dando entrevista aqui no doc.com. Um abraço a todos. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o vereador Alisson Zampieri, pré-candidato aí a deputado federal aqui por Ponta Grossa. Com isso, encerramos o programa doc.com desta semana. Você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br.
Você quiser entrar em contato conosco, o e-mail é o programa doccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.